Vamos começar mais um episódio aqui do Mais de Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais no seu projeto social ou na sua ONG. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema. Uma coisa que todos precisam saber antes de captar recursos para a ONG. É isso aí, gente. Então vamos começar aqui. E já digo para vocês que essa questão que a gente está falando de captação de recursos é que todo mundo dentro do projeto tem que saber, tá, gente? Não está só direcionado para o gestor, não está só direcionado para o fundador ou para o voluntário. Não, é todo mundo mesmo do projeto. Por quê? Porque a captação de recursos, gente, é um trabalho em equipe, é um trabalho em grupo. Eu gosto muito de falar de equipe, que eu prefiro que seja equipe. Eu não sei vocês, mas quando a gente falava trabalho em grupo na escola, eu fiquei meio traumatizada. Normalmente, um ou dois faziam e o restante não fazia. Então, assim, eu prefiro falar de equipe realmente, que é um trabalho mais concentrado, é um trabalho que a gente faz em união. Então, eu prefiro que seja um trabalho em equipe. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam sobre a questão de, Débora, mas a captação, eu não preciso ter um profissional dentro da instituição? E sim, gente, muitas das vezes a gente precisa de um profissional dentro da instituição. Porém, todavia, mesmo que a gente tenha um profissional que esteja direcionado a isso, a gente não pode esquecer que a captação de recursos é uma das coisas que deve ser feita na instituição. E que tudo na instituição, gente, está em sintonia, está ligado. Não tem como eu falar que captação de recurso não é a parte operacional. Não tem como eu dizer que captação de recurso não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com administração. Não, gente, está tudo conectado. Por isso que eu falo normalmente que o projeto, ele é um sistema. Ele é como se fosse o corpo humano. Para o corpo funcionar, para a gente fazer as coisas, para que a gente possa andar, para que a gente possa correr, para que a gente possa respirar, tudo é preciso. Não dá para você falar assim, Débora, mas aí a pessoa lá tem algum tipo de deficiência e ela usa uma cadeira de roda. Mas, gente, tudo bem. Aí a gente vai usar coisas externas. Mas, se a gente pensar, eu sou uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência, eu preciso de todo o meu corpo para fazer alguma coisa. E a mesma coisa a gente fala dentro do projeto. E aquela questão, se eu não tenho dentro do projeto aquilo que possa fazer com que eu consiga ter resultados legais, ter os resultados necessários, ter os resultados que eu quero, eu faço o quê? Eu vou conseguir fora. É a mesma coisa que a gente fala a questão de uma pessoa com deficiência. Se eu tenho uma deficiência, eu não posso andar, não posso correr, eu vou ter uma cadeira de roda. Então, eu vou para o externo para me dar qualidade de vida. Então, é praticamente assim quando a gente pensa num projeto. Então, a gente tem que entender que a gente precisa entender que o projeto é um sistema. E todos estão nessa jornada de captar recursos dentro do projeto, ok? Porém, todavia, mais uma vez, a gente não pode dizer, claro, que quando eu falo, é um sistema e que todos têm que estar ali para ajudar, eu não posso obrigar ninguém a fazer isso. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam, mas eu não posso obrigar as pessoas a fazer isso. Exemplo que eu posso dar para vocês é a questão, até mesmo, da própria captação, quando a gente fala assim, a gente vai vender uma rifa dentro do projeto. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu botei uma rifa para vender, os voluntários não querem vender a rifa para mim. Gente, se o voluntário não quer vender a rifa para você, você não pode obrigar. Mas aí você não disse que o projeto são todos unidos para a captação de recursos? Sim. O voluntário ele pode não comprar, ele pode não vender, mas ele pode divulgar. Ele não está deixando de contribuir com a captação do projeto. Ele está divulgando que vai haver uma rifa, ou melhor, que está havendo uma rifa, ou que vai haver um evento, ele está divulgando. Mas não quer dizer que ele tem que comprar. Não quer dizer que ele vai ter que vender os convites. Mas uma coisa é certa, se a gente mostrar para os nossos voluntários, para os nossos funcionários e para as pessoas que estão no nosso entorno, o quanto é importante essa colaboração, são outros 500. Aí é aquela coisa que eu disse para vocês aqui. E é o nosso tema aqui na nossa live. Uma coisa que todos precisam saber antes de captar recursos dentro da ONG, que é todos juntos, que todos precisam trabalhar, porque a gente tem um objetivo comum, que é ter resultados, que é ter transformação, que é haver mudança na vida dos nossos beneficiários. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Mas se a pessoa não quer contribuir, não quer ajudar, não quer comprar, a gente não pode obrigar, gente. A gente não obriga ninguém a fazer nada. Entendeu? E aquela coisa.
Por que eu vou obrigar as pessoas a fazer algo que elas não têm interesse e acabam, essas pessoas que são importantes dentro do projeto, sair do projeto porque eu estou obrigando elas a fazer algo? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. É muito importante isso. Ok? Hoje eu estou desconfortável, gente. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aí. Muitas das vezes, como eu disse, a gente pensa que o voluntário, que os colaboradores, vou botar colaborador num todo, tá? Que os nossos colaboradores, eles têm uma obrigação a fazer dentro do projeto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela questão de que muitas pessoas também escutam algo que não é muito legal, mas que é algo que é importante e o que vai envolver a nossa captação. E o que é isso, Débora? Eu nunca ouvi esse algo. Vamos ver. Vamos lá. Preciso pensar a respeito. Vocês já escutaram alguém olhar para vocês e falar assim, poxa, você pode comprar minha rifa, você participa do nosso bazar, não sei o que lá, e a pessoa fala, eu preciso pensar a respeito se eu vou fazer isso por vocês. Não, às vezes a gente fala isso, às vezes eu falo assim, não, você não quer comprar uma rifa? Eu vou pensar a respeito se eu vou comprar uma rifa para contribuir com vocês. Vocês já escutaram isso? Eu já escutei isso muitas vezes. E a questão que não é só os nossos doadores, não é somente as pessoas que querem que a gente quer que compre alguma coisa ou que doe para a instituição, mas dentro da nossa instituição a gente também escuta isso. Eu preciso pensar a respeito do que você está falando. Eu preciso pensar se realmente isso vai ser bom para o projeto. E aí, como eu disse, olha a nossa captação. A gente fala muitas das vezes esta frase, a gente escuta muitas das vezes esta frase, mas quando a gente fala, ela não é tão poderosa. Mas quando a gente escuta, ela é tão forte que às vezes nos deixa abalado psicologicamente. Eu lembro que quando eu fui captar recurso, assim, várias vezes que eu fui captar recurso, e em empresas, e você chegar para a empresa e falar, conversar com a empresa mandasse para você assim, poxa, eu preciso pensar a respeito sobre se realmente eu vou doar para o seu projeto. Eu preciso pensar a respeito se isso vai fazer diferença para a nossa empresa. Eu já escutei isso. E eu nunca entendi direito. Eu falei, caraca, agora já era. Se ele vai pensar, gente, isso é certo que eu não vou ganhar recurso desse cara. É certo que essa empresa não vai me dar recurso. É certo que essa pessoa aí não vai comprar a questão da minha rifa ou do meu convite. E aí, isso, gente, tem a ver com a captação. Isso tem a ver com a gente dentro do projeto. Como eu disse, quando a gente fala isso, ou quando a gente escuta isso, não é diferente, não é tão forte. Quando a gente escuta, a gente fica triste, a gente fica depressivo, a gente fala que, por que isso acontece? Mas quando a gente fala, a gente nem repara. Eu preciso pensar se isso vai dar certo mesmo. E aí a questão que eu falo muitas das vezes para as pessoas. Eu lembro que, como eu falei, captação, eu lembro que eu escutei muitas das vezes isso quando a gente vai falar com a empresa, quando a gente vai vender alguma coisa, quando a gente quer recurso de alguém, e aí a pessoa fala, normalmente essa frase, eu preciso pensar a respeito se eu vou contribuir, se eu vou colaborar, se eu vou ajudar a instituição. E, ao mesmo tempo, eu escutei também isso com o que eu faço hoje, que veio de uma gestora. E eu acho que já contei essa história para vocês aqui, que eu lembro que uma menina me chamou, uma assistente social, colega minha, Débora, vai lá no meu projeto, porque a gente está passando por um perrengue, uma situação está horrível, a nossa captação está horrível, a nossa, realmente, o trabalho da equipe está ruim, nossa, está tudo muito ruim, e a gente está tentando trazer com que o projeto mude, né? A gente está fazendo transformações no projeto, mas as coisas, quando chega assim, no meio do caminho, a gente acha que vai dar certo e pá, volta. E a gente não está aguentando mais, e, a gente tem que ter o nosso salário, a gente tem que ter qualquer coisa, ele está acabando, a equipe está ficando desmotivada, a gente acaba não fazendo as coisas. E aí eu fui para o projeto entender o porquê de tantas reclamações. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá no projeto, eu cheguei, né, com todo, legal, me chamaram, querem realmente que eu contribua para melhorar o projeto. E eu estava no ano de 2019, eu estava nesse processo de conhecer outras instituições e mostrar o meu trabalho, que eu trabalho com isso. E muitos projetos eu fiz realmente consultorias e mentorias gratuitas, porque eu estava ali no meio da batalha, no meio do campo ali,
de pesquisa para entender o que estava acontecendo com essas instituições. Então, eu estava mais como pesquisadora do que como a questão mesmo de uma profissional para ganhar para isso. Eu estava como uma pesquisadora. E aí eu cheguei nesse projeto. E aí a senhorinha lá, chamaram, a menina pediu para sentar, a equipe sentou na mesa, e aí estava a assistente social, minha colega, a presidente, e a pessoa da comunicação, e um rapaz do financeiro. Tá, assim. E aí eu sentei. Aí a menina, eu trouxe a Débora, porque ela trabalha com isso, e a gente está com problema na captação, a gente está com problema... E aí a gente só falava da captação, a gente está com problema na captação, então ela veio nos orientar, nos dar um pouquinho de visão do que a gente pode melhorar dentro do projeto. Aí a presidente olhou para mim e falou, aí eu falei, tem como me contar um pouco da história, do projeto? A minha amiga me contou aqui, fulana contou, mas deixa eu saber um pouco. Aí ela contou, o projeto já tem uns 40 anos, a gente trabalha com isso, blá, 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 pondura, e começou a falar a história do projeto, e hoje está muito difícil, porque as pessoas não dão mais valor, aí botando aquelas coisas que eu falo sempre para vocês, as pessoas não dão mais valor, tem outras instituições, tem grandes projetos, é muita concorrência, é muita desigualdade, coisas e mais coisas que botam a culpa externa. Aí eu, sim, mas a senhora já tentou fazer isso? A senhora já pensou em fazer isso? Mas a gente não faz isso. Eu sempre fiz assim. Mas agora não dá mais para fazer. Mas assim que era feito, é assim que eu vou continuar fazendo? Aí eu falei, mas aí fica complicado, que não sei o que lá. Aí eu comecei a falar. Aí ela olhou para minha cara e falou, vem cá, quem é você para falar alguma coisa? Quantos anos você tem? Aí eu falei, opa, desculpa, peraí. E aí ela perguntou quantos anos eu tinha, qual era a minha formação, porque quem era eu para estar dando alguma opinião sobre projetos sociais, se eu não era muito nova e eu não tinha experiência com projeto. Aí eu falei, não, eu trabalhei mais de 8 anos dentro de um trabalho, trabalhei mais de 7 anos, quase 8 anos dentro de um projeto, estou num momento de pesquisa, já ajudei algumas instituições, tanto que fulana me chamou aqui para também contribuir com vocês, mas, porém, todavia, estou vendo que tem algumas coisas acontecendo aqui e eu quero que vocês entendam como que a gente pode traçar um novo plano, de ação aqui, um plano estratégico para que vocês façam a diferença dentro do projeto e façam a diferença no que vocês estão fazendo. Aí ela falou e disse assim, a gente precisa pensar a respeito do que você está falando. Tá bom, tudo bem. Quando ela falou, eu preciso pensar a respeito do que você está falando, porque antes dela tinha falado qual era a minha idade, porque eu era muito nova para falar alguma coisa, questionar com ela que ela já tinha 40 anos de instituição. E quem era eu para falar alguma coisa se eu tinha estudo para isso? Eu falei, tenho, já fiz isso. E experiência você tem? Eu falei, tenho, mas não de 40 anos. Eu falei, realmente, de 40 anos eu não tenho nem minha idade, né? Mas tudo bem. E aí vem a questão, eu preciso pensar a respeito disso. Uma instituição onde eu estava dando ali conhecimento, passando estratégias para que ela pudesse melhorar a sua captação e, claro, melhorando a sua captação, ela poderia alcançar resultados diferentes dentro do projeto. Mas não só melhorar a captação de recursos da instituição, mas melhorar também o caminho a qual ela estava seguindo. Porque ela ainda estava num contexto assistencialista. Por quê? Há 40 anos atrás, ela trabalhava desse jeito e ela continuava trabalhando desta forma. Então, estava batendo ali, o embate era que o trabalho continuava assistencialista e as pessoas não querem isso hoje. As pessoas querem transformação. E ela não queria saber disso, ela queria continuar o trabalho da mesma forma. E aí vem a questão do que eu falei para vocês aqui. Não dá para você falar sobre captação de recursos, não dá para você falar sobre vamos melhorar o projeto, se dentro do projeto existe pessoas que falam isso para você. Eu vou pensar a respeito do que você está falando. E eu falo para vocês que esse tipo de gente é pessoas com cabeça fechada. Porque a gente hoje dentro de um projeto, e não só dentro de um projeto, gente, em qualquer lugar que você vá, você precisa ter uma mente aberta. Você precisa saber as oportunidades. E quando você precisa saber as oportunidades, mais uma vez, são coisas que a gente vem falando aqui durante a semana. Se perguntar, se questionar, para saber se é bom, se é ruim, se dá para fazer, se não dá para fazer.
Isso são questionamentos que nós temos que fazer para melhorar o trabalho da instituição. Mas como eu disse aqui, o projeto, todos nós temos que saber. Não é um ou dois. Eu não tenho que dar a minha palavra final, falar que é bom e é pronto e acabou. É assim. É aquela parada que a gente fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas muitas das vezes o manda quem pode não faz o projeto crescer. Não faz o projeto desenvolver. Por quê? Porque ela está fechada. E essa pessoa, essa gestora, ela estava totalmente fechada. No momento que ela chega e não é nem um pouco humilde de falar para você, para uma pessoa que você não conhece, quem é você para falar alguma coisa? Quantos anos você tem? Qual é a sua escolaridade para você me falar isso? Ela está desvalorizando um profissional. E se ela está desvalorizando uma pessoa que ela acabou de conhecer, imagine como é o seu relacionamento com os voluntários e funcionários. Como fica? Se ela está tendo isso com pessoas de fora, que chegam agora, como está esse relacionamento com o doador? Então, quer dizer o quê? O projeto vai crescer? Se um projeto social é feito com a união de pessoas com objetivo comum, em prol da sociedade, em prol de uma comunidade. Se eu acho que só porque eu criei um projeto, eu sou dona do projeto, quem manda sou eu vou ficar sozinha. Porque eu preciso de pessoas para que o projeto cresça. Eu preciso de pessoas, que é o nosso recurso, que é aquela questão, o que são recursos? São ações, que é captação de recursos. Não, o que é captação de recursos? São ações pensadas, planejadas, tá? Onde a gente vai precisar de recursos para alcançar o nosso objetivo. E aquele, qual é o nosso objetivo? O problema social que eu quero resolver. E quais são os recursos que eu preciso? O principal, pessoas. Pessoas. Se vão ser pessoas voluntárias, se vão ser pessoas que eu vou pagar, mas em primeira mão ali, são pessoas voluntárias. Porque um projeto, realmente um projeto social ID, quando a gente fala de associação, a gente fala, o projeto começa muitas e muitas das vezes, sem R$ 1. É tipo assim, cara, é esperança, é dedicação, é amor, é tempo, mas não começa tudo sem dinheiro. E, às vezes, quando começa com dinheiro, é tipo, fulano deu 5, Beltrano deu 10, 30 ali. É as pessoas que estão juntas, que estão bancando o projeto acontecer, até o projeto se estabilizar e começar a ganhar recursos de fora. Mas se eu ainda estou com esse pensamento de que eu que comecei, eu que tive a ideia, eu que sou poderosa das contas, eu vou acabar perdendo pessoas que estavam ali no meu lado e acreditavam, e eu vou com essa batalha sozinha. E aí a questão que eu estou falando aqui. Gente, naquele momento que ela me maltratou ali, eu falei, tá bom, então tá, então você que sabe. Então pensa aí que eu vou embora. E eu saí. Eu vou pensar a respeito do que você falou. Mas o pensar a respeito foi um pensar assim, não vou pensar porcaria nenhuma. Que você falou besteira. E aí, tanto que, praticamente um mês depois, tanto que conversar, aquela coisa, acho que foi, que eu sempre falo, se pergunta, veja, olha o que está acontecendo ao seu redor, e veja se você está como era 10 anos atrás. Veja se você mudou, veja se você cresceu, veja as outras instituições do seu entorno, como tá. Não é para você se comparar, mas é para você ver. E aí, acho que ficou tão aquilo na cabeça daquela gestora, que ela me chamou. Débora, você pode vir aqui conversar comigo? Porque eu fiquei vendo uma coisa. Eu falei, não, agora eu não posso. Agora eu tenho muitos compromissos, mas assim que puder eu falo com a senhora. Não tinha nada, gente, para fazer. Não tinha nada para fazer. Mas, orgulho. Orgulho da pessoa. Não tinha nada para fazer. Mas eu falei, não, me maltratou ali, eu vou ser orgulhosinha um pouquinho. E depois de uma semana eu falei com ela assim, fui lá, claro, porque eu não gosto muito disso não, gente. Mas eu fui lá e falei com ela, e a gente fez lá um trabalho, resolvendo algumas questões, e aí o projeto, tipo, começou a andar, deu o primeiro passo, aí a pessoa fica, dei o primeiro passo aqui, agora eu posso fazer sozinho. Então, vai lá, vai com Deus, siga seu caminho. Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, quando a gente escuta, eu vou pensar, eu preciso pensar a respeito disso, eu não sei como vai ficar essa situação, a gente tem que ver dentro do projeto, gente. Por quê? Porque muitas das vezes essa questão da gente oferecer algo, da gente mostrar possibilidades, eu escuto muitas pessoas falar para mim assim, Débora, não sei se eu consigo fazer isso aí não.
Poxa, falar em brechó, falar em rifa, falar em mexer em WhatsApp, ter relacionamento, poxa, fazer questionário, avaliar o projeto, ver se a gente está tendo indicadores. Isso é muito difícil. Gente, são palavras onde a gente faz praticamente isso o tempo todo dentro do projeto, só que a gente não nomeia. Ou às vezes a gente não faz, e é importante para a gente captar recurso. É importante realmente para a gente ver se a gente está alcançando os resultados do projeto. Realmente é importante ver se a gente está fazendo a diferença com o trabalho que nós estamos fazendo. Então não tem como você falar assim, eu não sei se eu consigo fazer. Por isso que a gente está aqui junto com vocês. Diariamente aí a gente está com um processo de uma maratona de live para vocês. E não só a maratona, a gente está com a semana da captação de recursos aberto, tá? A gente já está aí com as 3 aulas liberadas. Em todas as nossas redes, a gente está aí na descrição dos vídeos, o link para se inscrever. Então, quem não se inscreveu, se inscreva colocando o nome, o melhor e-mail, porque não é live, tá, gente? É uma semana fechada, são vídeos onde vocês têm que anotar tudo bonitinho, que a gente pede, eu peço para vocês, olha, a gente anota, deixa tudo registradinho no caderno para vocês aplicarem dentro do projeto de vocês. Então, assim, é uma semana fechada. São vídeos fechados. E nossa terceira aula, que eu liberei ontem, tem uma técnica aí para vocês usarem e já começar hoje mesmo a captar recursos dentro do projeto. Então, assim, só para vocês saberem, essas aulas vão estar liberadas até amanhã, gente, domingo, até às 23h59. Então, aqueles que querem assistir a semana, vai lá, assista a semana, participa, comentem, falam lá, falem tudo, tirem dúvidas, porque é importante. E, claro, ainda está junto com a gente aí na nossa maratona, aí, dando pesado com vocês quase todos os dias, às 19h55, dando live para vocês aí com conteúdo, para mais uma vez abrir a mente de vocês, é o que a gente está falando hoje, mente aberta, para que o projeto melhore, para que vocês consigam captar recurso, para que vocês façam um verdadeiro impacto social com o projeto de vocês, ok? Então, nada de falar que não consegue fazer, gente. Gente, dá para fazer sim, é só a gente focar e concentrar que a gente faz. Além de que, não precisa ser vocês podem ter a questão da equipe, do voluntário para contribuir. Nada também, gente, dizer assim, gente, já tentei algo parecido, Débora. Eu já tentei ser mais liberal, eu já tentei falar com as pessoas de forma diferente, eu já tentei fazer tal coisa, mas não tá. Eu não consigo. É muita gente desmotivada, é muita gente irresponsável, é muita gente que não tem compromisso. E toda aquela coisa, a gente sempre bota a culpa no outro. Eu já tentei falar diferente com as empresas, mas não consigo, não dá certo. Já tentei, mas eles não dão. Acho que o problema não é comigo, o problema é deles. E naquela coisa, se você já falou com tanta gente, não está dando retorno para você, gente, o problema não é com as pessoas, o problema normalmente é nosso. Então tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que eu escuto as pessoas falarem direto, gente, já passei por muitas coisas, e agora vem dizer que está errado. Não vem com esse papo, não. Olha, fala sério. Se tivesse realmente a coisa errada, o projeto não tinha chegado até aqui. Só que a questão é, como eu falei para vocês do projeto, dessa dessa gestora, que eu falei, o projeto tinha 40 anos, gente. 40 anos de existência. O projeto teve seus altos e baixos. Teve lá, começou como qualquer outro projeto, começa mais ou menos no baixo ali, sem recurso. Depois ele foi crescendo. Claro que, gente, em 40 anos surgiram muitas outras organizações. Só que a questão toda é que quando a gente pensa 40 anos de empresa, 40 anos de instituição, o que em 40 anos as pessoas fazem? As pessoas crescem. Porque se ela está sozinha, ela está lá comandando as coisas, normalmente ela cresce. Mas o problema todo é, se ela não cresce, tem alguma coisa errada. E foi o que aconteceu. Ela teve aquele boom que subiu e depois ela afundou. E por que ela afundou? Não era porque outras instituições chegaram. O problema foi que as instituições chegaram, as instituições começaram a crescer, a dar aquilo que as pessoas realmente queriam, e ela ficou estabilizada lá atrás, como ela fazia 20 anos atrás. E agora ela ficou estabilizada como ela fazia 40 anos atrás. Ela não queria mudar. Ela falava que estava bom, aquilo estava ótimo, era assim que tinha que ser. Só que o problema todo que não é, gente. As coisas mudam. E a gente tem que mudar junto com essa nova realidade. Como eu disse para vocês, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, o projeto social, as ONGs aí, entendeu? Que na verdade não eram ONGs, né? A gente tinha a questão de uma instituição assistencialista. Uma instituição que ajudava
os pobres, que normalmente era assim que a gente falava, né? Ajudava os pobres, os menos afortunados. Então, ajudava. Hoje não. Hoje a gente tem aquela questão da assistência, de leis, de direitos e deveres, de desenvolvimento, de mudança social. Então, tem toda uma trajetória que a gente, como instituição, tem que seguir essa trajetória. A gente não pode ficar lá, não. A gente continua com aquele olhar de que a pessoa é pobre, coitada, que a pessoa precisa de assistência básica, de que a gente tem que dar colo. Aquele olhar paternalista. Não dá. E esse olhar paternalista acaba prejudicando o quê? A própria instituição. Isso tem a ver com a questão da gente pensar, sim, quando a gente escuta esse tipo de resposta. Eu preciso pensar a respeito. Por quê? Porque quando a gente escuta, realmente, eu preciso pensar a respeito, e não sei, como eu disse, não sei se vocês viram, mas na semana eu conto essa história aqui para vocês. Eu fui entender como captar de empresa, porque quando a pessoa falava que precisava pensar a respeito do que ele queria saber, eu falava, cara, mas o que você quer saber mais sobre o projeto? O que eu posso te ajudar? O que eu posso contribuir para você entender mais sobre o que eu estou fazendo? Eu abri a questão de perguntar, dialogar mais com as pessoas. Porque quando eu falava com as empresas dentro do projeto, eu queria lá, e eu mandava mais informações, se eu precisar de mais alguma coisa, saber mais sobre os nossos indicadores, saber sobre os nossos... Não é que eu jogava, mas eu mandava para ele algumas perguntas para ver se ele se interessava mais em realmente dar esse retorno positivo para a gente. Eu oferecia muito mais do que ele queria, por quê? Porque eu queria mostrar para ele que o projeto era um projeto bom. E isso a gente tem que saber na hora de captar recurso. E todos da instituição precisam saber sobre isso. Não é só um ou outro. Todos, como eu disse, a captação é importante para todas as pessoas do projeto. A gente está ali em união, a gente está ali fortalecendo. E se a gente esquecer, mas um não ajuda, o outro fica para lá, o outro fica lá paradinho, não fazendo nada, só esperando chegar a parada, fica complicado. Mas se eu falo, poxa, não, fulano não faz isso que ele não gosta, mas ele faz centenas de outras coisas que faz com que o projeto cresça, eu tenho que ver isso também, tá? E aí vem a questão. Quando eu estou falando essa questão que eu preciso pensar, eu falo muito da questão do gestor. Como eu disse, a gente está falando aqui de um exemplo de um gestor. Quando eu disse para vocês que eu fui lá naquele projeto, falar com essa gestora, ela ficou lá falando um monte de coisa para mim, isso foi só um exemplo. Tenho vários. E aí vem a questão, o que normalmente as pessoas não querem? O que a gente, dentro do projeto, a gente não quer? A gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente quer continuar na mesma. A gente não quer novas ideias. A gente não quer ser questionados. A gente não quer mostrar que a gente é humano. A gente não quer saber, a gente não quer ouvir. E isso prejudica o projeto. Se eu sou um gestor totalmente cabeça fechada e falo que eu tô certa, eu que sei, eu que tenho experiência, eu que mando, gente, o projeto não cresce. Porque o projeto precisa de pessoas. O projeto precisa de cabeças. Porque cada um vê o projeto de uma forma diferente. E isso tem a ver com a instituição. Isso tem a ver com a captação de recursos. Isso tem a ver se a gente vai ou não alcançar os nossos resultados. Porque, como eu disse para vocês, às vezes, a captação de recursos, o ter o recurso financeiro, que é aquilo tão desejado pela gente, a gente tem. Só que a gente não investe da forma correta e não adianta nada. A gente não está tendo resultado nenhum. Como eu já falei para vocês aqui, de um projeto que eu fui, que estava lá, a gente tem que ver sobre recurso, e a pessoa estava fazendo obra para deixar a instituição bonita. Enquanto o resultado mesmo que ela tinha que atingir, que era fazer com que as crianças tivessem qualidade de vida, fazer com que as famílias melhorassem, ela não tinha, porque ela estava pensando realmente em fazer toda a diferença com um espaço bonito. Não era melhorar o espaço porque estava caindo, não era montar uma atividade que as pessoas precisavam, era pintar uma parede, deixar a coisa bonita. Tinha dinheiro, só que ela não sabia realmente colocar ele em coisas realmente necessárias para que ela pudesse alcançar os resultados do projeto. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem que pensar. Então, isso tem a ver com o que eu estou falando para vocês. Eu preciso pensar a respeito disso. Gente, pensar a respeito disso depende muito. Porque, às vezes, você vai pensar de cabeça fechada, realmente sem querer saber. Mas, às vezes, você pensa com a cabeça aberta e que faz toda a diferença para você ter resultados mais positivos. E aí, como eu disse, as pessoas, elas querem ter muita ideia de ficar parado. Mas aí
eu não gosto, essa ideia é muito difícil, a gente vai botar isso em prática, eu não sei se isso vai funcionar. Eu já fiz isso uma vez e não funcionou. Ah, mas há 20 anos atrás a gente fazia dessa forma, agora você quer mudar totalmente? Gente, a gente precisa de ideias inovadoras. A gente precisa de ideias desafiadoras. E hoje, quando a gente vai ver um edital, quando a gente fala com uma empresa, quando a gente fala com pessoas, as pessoas perguntam assim: qual é o seu diferencial? O que tem de inovador no seu projeto? Você não tem nada. Porque você está parada há 20, 40 anos atrás. Você não tem nada. Então, é uma coisa que a gente tem que ter. A gente tem que ter ideias, a gente tem que ter pessoas ali junto com a gente que façam o projeto crescer. Outra coisa, assim, é aquela questão de afirmar as perguntas. Gente, o que é afirmar a pergunta? É aquela questão de você falar assim. Eu lembro que eu fui no projeto que a pessoa falou isso para mim mesmo. Olha, eu não sei, mas, todavia, falei, eu acho que não vai dar muito certo, não. Pois acho, não tem nada a ver a gente fazer esse tipo de coisa. Sabe? Eu acho que o que você está falando é besteira. Eu falei, como assim? Você nem entendeu o direito que eu tô falando? Não, não, não quero entender, não. Porque não vai dar certo. Isso, se desse certo, muita gente já tinha feito. Mas muita gente está fazendo, então tá dando certo. Não, 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 não. Não tem a menor paciência de fazer isso. Não tem a menor possibilidade. Aí tu fala, cara, é muito parecido com as ideias desafiadoras. Mas afirmar aquela questão, a pessoa realmente ela não gostar da ideia e ela afirmar que aquilo não vai dar certo. Tipo assim, se você está dentro de um projeto, tem várias pessoas, várias ideias acontecendo, e você chega ali e como um gestor, como fundador, como presidente, e você mandar essa assim, não, acho que não vai dar bem, não vai ficar bom, nem o seu também não vai ficar bom, nem o seu. Isso aí não é legal. Olha, eu não gostei disso, eu acho que tem que ser assim. Você já acabou de dar a sua opinião, que tipo assim, pode vir centenas de ideias. Você vai afirmar que as ideias são ruins e você vai dizer que a sua sempre vai ser melhor. E pode não dar certo, tá? Porque eu lembro que aconteceu uma coisa dessa, que não deu certo e a pessoa botou assim, eu te falei que não ia dar certo. Mas é aquela questão, você já botou já lá que não ia dar certo, você já não acreditava na situação. Às vezes eu acho que tem que ser, eu gosto muito que quando a coisa acontece e dá certo, a gente fica, tá vendo? Mas assim mesmo, quando a gente tem muita gente negativa, muita gente não acreditando na questão, não dá certo mesmo, gente. Não dá certo mesmo. E se for aquela questão do gestor falar que tá ali, que é o cara que a gente meio que a nossa referência fala que não vai dar certo, as outras pessoas ficam desmotivadas e realmente elas fazem não dá certo, porque as pessoas não querem fazer. Faz só por fazer, tipo, vamos fazer lá uma rifa. Vamos fazer. Mas ninguém vende, ninguém divulga, ninguém faz nada, porque já sabe que não vai dar certo. Mas o problema todo é que as pessoas não olham para trás e não veem que não deu certo porque ninguém se movimentou para fazer a coisa dar certo. E aí a pessoa fica realmente com aquele crédito. Eu não disse que não ia dar? Entendeu isso da coisa? Outro ponto aqui que a gente erra muito, gente, é a questão de entendimento. Quando a gente não tem essa questão da mente aberta, peraí. A gente não gosta de apresentar muitas ideias. A gente não tem. A gente não quer afirmar, a gente não quer estar questionando, a gente não quer diálogo, a gente não acredita nas coisas. Então, assim, como eu disse, tudo que a gente fala aqui, dessa questão da mente fechada, é que realmente a gente não quer saber. A gente realmente é aquela coisa de vamos fazer uma reunião e qualquer coisa que for falada vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Porque eu já tenho a minha opinião formada. Tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, não vai dar certo. E mesmo que não dê certo, no final das contas eu vou botar a culpa nas outras pessoas e falo, tá vendo? Não deu certo porque fulano não se empenhou. Não deu certo porque esse Beltrano que não veio. Não deu certo porque não aconteceu isso. Mas muitas das vezes a questão toda é porque a gente tem a questão de quê? De que a gente não faz uma avaliação, a gente não faz um levantamento, a gente não faz um planejamento. E aí vem a questão que eu falei da perguntinha, da nossa frasezinha aqui de começo. Preciso pensar a respeito disso.
Eu preciso pensar se vai dar certo. Aí quando a pessoa fala, não, mas eu acho que eu preciso pensar, porque há 20 anos atrás sempre foi assim. A gente vai fazer desse jeito. E aí acontece o quê? Dá errado. Porque a pessoa não quer pensar, gente. Ela não quer pensar. Ela quer que seja do jeito que ela quer. E por isso que, para a gente mudar, a gente tem que mostrar para o nosso gestor, a gente tem que mostrar para as pessoas nas nossas reuniões a importância de como que a gente vai seguir uma reunião, de como que a gente vai seguir com o nosso diálogo, de como vai haver a questão da gente realmente ter ações positivas, porque a gente está trabalhando na questão de que o nosso objetivo é fazer uma transformação social. O nosso objetivo é fazer mudança. O nosso objetivo é realmente fazer com que a gente consiga recursos para o projeto e que ele tenha resultados, o qual ele disse que iria fazer. Porque quando a gente fala, o projeto está acontecendo, tem aula de balé, tem aula de música, tem teatro, e ele não dá resultado nenhum, simplesmente um monte de 150 crianças sendo atendidas, ou a gente manda, a gente entrega tantas cestas básicas, mas são 150 pessoas que recebem cesta básica e, tipo, não muda de vida, ou a gente dá, sei lá, 500 quentinhas todo sábado, mas as pessoas continuam no sábado seguinte, 2 anos depois, há 2 anos, recebendo quentinha todos os sábados. O que você mudou? Ah, mas o trabalho é esse. Não, o trabalho é esse, gente. O trabalho é de transformação. E a gente precisa entender que essa transformação, ela tem que, sim, não só ser feita uma ação, mas uma ação pensada e planejada para que haja uma transformação na vida de um indivíduo. Isso é projeto social. Isso é a questão que todos nós precisamos saber antes de captar recursos. O que o projeto faz, como, onde, o que, quanto gasta, para que faz isso. E isso faz toda a diferença, gente. Se eu estou falando que eu vou combater a fome, o cara não está dizendo que você só vai dar comida, porque se você não tiver dinheiro para dar comida para essas pessoas, o projeto acaba e você combateu o quê? Nada. Deixou só a pessoa ali, encheu a barriga num dia, o projeto acabou e a pessoa vai continuar com fome. Você não combateu nada. Além de que, se a gente pensar, às vezes, uma cesta básica, às vezes uma quentinha uma vez no mês, uma vez na semana, não vai fazer diferença. Porque a pessoa vai continuar naquela mesma posição que ela está. E ela vai continuar dependendo de você. Então, a gente fala aqui que as pessoas hoje, elas precisam entender que o projeto faz a diferença. Elas precisam ser mente abertas para entender isso. E muitas pessoas entendem. Mas a gente tem que mostrar para o nosso gestor, para o nosso presidente, para o nosso fundador, muitas das vezes, que essa transformação precisa ser feita. Que as mudanças precisam ser trabalhadas. E que tudo precisa ser dado um primeiro passo. Porque senão vocês vão escutar sempre essa frase. Sempre, 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 milhões e milhões de vezes. Preciso pensar a respeito se eu vou ou não doar para o seu projeto. Porque muitas das vezes eu vou pensar e eu sei que olhando para ele não tem resultados adequados para realmente eu dar recursos para mudar o mundo. Porque, na verdade, ele não está mudando. E para que vocês comecem a fazer as coisas da forma correta, gente, a gente tem que entender o projeto. O que é entender o projeto, gente? É a gente realmente ter aquela questão de ter novas ideias, é ter aquela questão realmente da gente responder as perguntinhas. Por que fazemos isso? Quando fazemos? Para quem fazemos? Quem faz? Quando fazemos? Como fazemos? Entendeu? Quanto gastamos para fazer isso? A gente precisa entender. Além de que a gente precisa saber ouvir. A gente precisa saber dialogar. A gente precisa colocar as ideias no papel. A gente precisa botar os pontos positivos e os pontos negativos. A gente precisa ter prazos, avaliar. A gente precisa ser humilde, gente, porque muitas das vezes a gente não é humilde. A gente quer colocar aquela questão de que, eu sei fazer tudo. Para que eu tenho que aprender? Para que eu preciso participar de um curso? Para que eu preciso assistir uma live? E aquela questão, gente, o saber, ele é muito importante. E cada dia que passa, eu fico impressionada como a gente aprende novas coisas. E às vezes o que a gente sabia antes não era aquilo. Por quê? Porque as coisas mudam.
Cada dia que passa, a gente aprende, entende e descobre novas coisas. E isso é bom, porque o ser humano, ele tem essa questão de que a gente pode, é possível mudar. Mas para saber mudar, para a gente conseguir fazer essa mudança, a gente precisa ser mente aberta. E entender, saber ouvir as pessoas, colocar as ideias no papel, prestar atenção, gente, ter uma comunicação. Porque muitas das vezes eu vejo que as pessoas falam assim, eu não vou esquecer, nunca. A gente teve uma reunião na instituição onde eu trabalhava, e a pessoa, essa questão de saber ouvir, saber ser humilde, essas questões todas, se a gente não souber, quando a gente está ali trabalhando em equipe, trabalhando numa coisa que vai mudar um projeto, e sim, a gente tem que entender que somos pessoas diferentes. Eu escutei a pessoa falar, se você não sabe fazer uma planilha, não entende isso aqui tão simples, uma planilha, tu acha que vai entender isso aqui? Você é incapaz de fazer isso. Cara, humildade. Poxa, tu tá ali, a pessoa pode não entender, você tem que mostrar e falar, cara, eu vou ser humilde, vou ensinar ela a entender isso aqui, porque nem tudo a gente pega na hora. Eu vou explicar o ponto positivo, o negativo, vou dizer por que eu fiz desse jeito, não daquele. Ela também, gente, aquela coisa, gestores de projetos têm um sonho, eles querem mudar, mas muitas das vezes essas mudanças não são tão fáceis para eles também, quando eles estão trabalhando nesse sonho, e às vezes dar um passo para trás é muito difícil. Só que a gente tem que dar, às vezes, esse passo para trás. Não é só sair avançando e avançando, derrubando barreiras, e você está derrubando e está deixando para trás um monte de coisa errada. E às vezes nem está deixando para trás coisa errada, você continua colocando coisa errada, fazendo, e nada está acontecendo. Então é importante, às vezes, a gente falar assim, pô, cara, eu vou dar um passo atrás, porque um ou dois, que aí eu vou voltar, vou entender melhor, e vou me capacitar, e vou me organizar, vou entender melhor, porque aí eu vou dar esse passo, o passo vai ser mais concreto, vai ser mais certo. Isso é importante para dentro do projeto. E é isso que a gente está falando aqui. Se você está na dúvida, se você precisa mudar o projeto, você precisa sim saber falar, saber ouvir. Por isso que a gente tem esse ditado que a gente fala, por isso que deram para a gente 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais do que fala. E isso a gente esquece, gente. A gente quer falar muito mais, porque, como eu, falo pra caraca. Mas eu gosto de ouvir as pessoas, às vezes. Às vezes eu escuto muitas pessoas, mas eu falo pra caramba também. Mas essa questão a gente também tem que levar para dentro do projeto. É um ensinamento que a gente, com o diálogo, ele consegue muito mais trazer coisas positivas do que coisas negativas. Porque, assim, a gente, às vezes, é aquela questão, uma palavra fala mais, um sorriso vale mais do que 1000 palavras. Legal, show de bola. Tudo bem, mas às vezes a gente precisa dialogar, porque às vezes a pessoa fica calada é aquela coisa assim, quem cala consente. Ela pode achar aquilo ruim, achar aquilo péssimo, ela fala, e deixa um barco rolar, e dá ruim. Então, assim, a gente precisa sim falar, a gente precisa se expor, a gente precisa falar, e os gestores aí também precisam saber ouvir, precisam ser mais humildes nessa questão de falar, cara, eu sei que você criou o projeto, tá de parabéns, mas precisa mudar algumas coisas para que a gente possa evoluir. Isso é importantíssimo. E como eu disse, quando a gente escuta essa frase aí, eu preciso pensar a respeito, o gestor fala essa frase, a gente tem que pensar mais uma vez, quando ele falar isso para vocês falem, realmente, o que você precisa saber mais? Eu já dei uma explicação, mas eu posso melhorar essa explicação, eu posso mostrar dados que isso vai fazer a diferença para o projeto. Porque aí, quando a pessoa entende mais, e claro, ela pode pensar mais sobre isso, mas ela, pelo menos, ela vai levar mais informações do que simplesmente ela falar, vou pensar a respeito, e você ficar, tá bom, tchau e benção. Não, então tá, então você precisa saber o quê? Porque a gente tem isso, a gente tem esses resultados, a gente tem esses indicadores, a gente faz isso aí, mas se você quer saber mais um pouco, a gente deixa aí, mas eu posso voltar a falar com você tal dia, e isso também nas reuniões dentro do nosso projeto, tá? Você precisa saber disso aqui, então vamos marcar uma próxima reunião daqui a 2, 3 dias, ou daqui a uma semana, a gente possa fechar esse assunto para você pensar, né? Porque já que cabeça fria pensa melhor do que cabeça quente, para a gente conversar e ter mais um retorno sobre as questões do que a gente está falando aqui. Então, gente, levo isso para vocês, o quanto é importante, isso é uma coisa que todos precisam saber.
antes de captar recurso. Saber ouvir, saber dialogar, saber que captação de recurso é todos juntos. Todos da instituição têm que fazer isso. Porém, todavia, a gente não é, as pessoas não são obrigadas a fazer as coisas, mas elas precisam entender que quanto mais elas colaboram, quanto mais ela entende a importância dessa ação dentro do projeto, é mais fácil que a gente alcance os nossos resultados. Ok? Perguntas, pessoal. Eu falo, mas vocês não falam comigo. Pelo menos algumas pessoas, às vezes, não falam comigo. Nada mesmo, gente. Caraca, nossa. Em pleno sábado aqui, eu falando com vocês, vocês me vendo e ninguém fala comigo. Então tá bom, gente, sem problemas. Gente, como eu disse mais uma vez, se vocês quiserem participar da semana, tá aí no link do nosso vídeo para vocês se inscreverem e participarem da semana. Essa semana são 3 aulas, que são aulas fechadas, onde vocês podem participar, porém tem que fazer a inscrição, ok? Não é live, tá bom? E as aulas vão sair do ar amanhã, dia 23, às 19h55, ok? Perguntas, dúvidas, por favor, perguntem. Se vocês não têm pergunta nenhuma, coloca lá. Se vocês forem ver os vídeos das 3 aulas, perguntem ali, dialoguem, falem com a gente, para a gente responder para vocês as perguntas. E se vocês não quiserem falar ali no vídeo, bota aí nas redes sociais suas perguntas, que a gente vai responder. Curtam, compartilhem, comentem e divulguem cada vez mais. E se realmente há pessoas, que eu acredito que há pessoas que queiram mudar o seu projeto, fazer toda a diferença, cada vez mais impacto dentro do seu projeto. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar com o Juan. Oi, Débora, boa noite. Poderia, por favor, falar no futuro, quais as formas de captar recurso que uma ONG com utilidade pública municipal? Então, eu vou só te falar rapidinho, mas a gente pode falar. Então, deixa eu respirar. Juan, se você tiver utilidade pública municipal, é só para falar que você é uma instituição e que você é uma filantropia, como se fosse isso, uma organização sem fins lucrativos. Mas a questão é, tendo ou não tendo a questão dos títulos, utilidade pública municipal ou utilidade pública estadual, você pode captar recursos de todas as formas. Então, assim, não é o título, não é o certificado, muitas das vezes, tá? Eles vão te dar alguns benefícios, então você tem que só confirmar aonde que você está, qual município que você está, qual o estado, porque dependendo do município e do estado, cada um te dá um benefíciozinho em relação a ter as certificações, como certificação do SEBAS, a certificação do CNDCA, SEMAS, que na verdade são inscrições nos conselhos, cada um tem um significado. Mas para captar recursos, não necessariamente você precisa ter utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. Eu acho não, para mim, Débora, eu gosto de ter o título de utilidade pública municipal e estadual, que comprova que a instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos, e, além disso, a gente tem um aval do próprio município dizendo que a gente existe e que aquilo faz bem pra gente. Mas, fora isso, você pode captar de todas as formas, entendeu? Pode fazer bingo, rifa, bazar, pode fazer parceria com o poder público, pode fazer tudo. Aí a questão é, se você está enquadrado e se você tem os critérios necessários para você participar dessa ação, né, dessa captação. Mas fora isso, de boa. Mas vou falar assim, vamos botar aqui cada vez mais conteúdo aí para vocês em relação a... E aí também a gente fala sobre até mesmo como conseguir, mas como eu falo, eu estou no Rio de Janeiro, gente. Eu falo normalmente, quando eu falo de ou título municipal ou estadual, eu vou falar daqui do Rio de Janeiro, mas aí vocês têm que pesquisar, cada um pesquisar do seu município, do seu estado, para ver como é que fica aí. Mas eu falo do Rio de Janeiro. Mas, em compensação, a gente pode dar essa explicação sem problema nenhuma, tá ok? Mais perguntas, gente, aqui? Nada? Então, tá bom, gente. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Bom final de semana. Não esqueçam, né, que a semana é só até amanhã, gente, às 23h59. Então, se inscrevam. E, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. E tchau, gente. Boa noite.